Bom dia, meu povo! Fala, bom dia! E aí, tudo firmeza? Tudo sob controle? Bom mesmo? Saudade de vocês, velho. Vocês sumiram, não apareceram mais. E aí, como é que foi a semana de descanso? Conseguiram recuperar as energias? Recarregar as baterias? Espero que sim, né? O intuito dessa semana de pausa foi justamente esse: a gente recuperar o fôlego para enfrentar, né, esse finalzinho de ano letivo de 2020. A Emily falou mais ou menos, não foi o suficiente. Nunca é, né? A gente sempre quer mais descanso. Mas eu acho que ajudou um pouquinho, né, galera? Bom, nós vamos retomar os nossos trabalhos. Estávamos falando sobre iluminismo. E aí eu gostaria que a minha secretária não remunerada, a Ananda Julia, né, confirmasse para mim. Nós paramos em qual tópico mesmo, Ananda? De iluminismo? Bom dia, Ananda Julia. Ó, tá vendo? O que a semana do descanso faz com as pessoas? A Ananda formatou o HD dela. Bom, galera, segundo a minha memória, a gente foi até esse tópico aqui, ó, o tópico 3, os economistas ilustrados. Alguém consegue confirmar isso para mim? Faz tanto tempo, faz tempo mesmo. 2 semanas. Ó, a Jordana aí, ó. Jordana, só me confirma, por favor. Eu cheguei a explicar os economistas ilustrados ou só fui até eles? Me lembra aí, por favor. Ah, não, beleza. Tranquilo. Então eu vou desse ponto. Ok? Tranquilo, galera? Estamos em iluminismo, a partir ali do tópico 3, os economistas ilustrados. Compartilhar a tela com vocês, fica mais fácil todo mundo acompanhar. Prontinho. Ótimo. Hoje a gente já vai finalizar esse assunto, tá? Já vamos finalizar iluminismo. Bom, galera, só para retomar o raciocínio, no iluminismo nós tivemos também pensadores que pensaram a economia, por assim dizer. Serão os economistas ilustrados, ou se você preferir, os economistas iluministas. E nós tivemos 2 escolas de pensamento econômico dentro do movimento iluminista. A primeira foi a fisiocracia. Os principais nomes estão aqui, ó. Quesnay, Gournay e Turgot. Eram franceses, por isso o biquinho. Eles defenderam o princípio do laissez-faire, laissez-passer. Laissez-faire, laissez-passer. Eu lembro que eu expliquei o significado dessa expressão para vocês. Deixar e fazer, deixar e passar. Eles até completavam, falavam assim, o mundo anda por si mesmo. Professor, não entendi. Deixar e fazer, deixar e passar? Eles estavam se referindo à atividade econômica. A economia tem que andar sozinha, sem a interferência do Estado. Agora eu quero ver quem acerta, hein? Agora vamos ver. Ao dizer que a economia tinha que andar sozinha, sem a intervenção, sem a interferência do Estado, os fisiocratas estavam indo contra qual pensamento econômico? Qual política econômica eles estavam criticando? E Jordana, parabéns, hein? Você tá fera. Muito bem, Ananda. Estavam criticando o mercantilismo. Eles estavam indo contra o mercantilismo. No mercantilismo, o Estado controlava a economia. A fisiocracia falava assim, não. Deixar e fazer, deixar e passar. A economia tem que andar livre, solta, sem interferência do Estado. Outra coisa que os fisiocratas pregaram é que a terra seria a principal fonte de riqueza. Até que faz um pouco de sentido isso, né? Porque tudo que nós consumimos, direta ou indiretamente, vem da terra. Se a gente pensar nos alimentos, fica fácil, né? Tudo vem da terra. Aí, às vezes, o aluno pensa, professor, mas no caso de um produto industrializado,
Exemplo, a minha camiseta veio da indústria, ela não veio da terra, não tem plantação de camisetas. Pois é, mas a sua camiseta ela é feita de algodão. O algodão um dia foi plantado na terra. Ah, professor, eu estou sentado numa carteira de sala de aula. Ela veio da indústria, ela não veio de uma plantação, não tem plantação de carteiras. Pois é, mas na carteira tem ferro, é um minério que vem da terra, madeira, um dia foi uma árvore, estava na terra, plástico, derivado do petróleo, estava na terra. Então a terra seria a principal fonte de riqueza na visão dos fisiocratas. Só que isso contrariava um pouco a mentalidade da burguesia da época. Por quê? Naquele momento histórico, lembrando que estamos no século XVIII, os maiores proprietários de terras não eram burgueses, eram nobres e até mesmo a igreja. A burguesia tinha capital, mas não tinha terras. Então os burgueses não ficaram assim muito fãs da fisiocracia, não. Só dessa primeira parte, né? Deixar fazer, deixar passar, deixar a economia ser livre, sem interferência do Estado, contra o mercantilismo. Mas dessa segunda parte, quando os fisiocratas disseram que a terra seria a principal fonte de riqueza, os burgueses não gostaram muito, não. A burguesia europeia vai gostar mesmo é dessa segunda escola de pensamento econômico iluminista, o famoso liberalismo econômico. Isso aqui é importante demais, gente. Ó, liberalismo econômico, a liberdade na economia. O seu principal teórico foi um filósofo escocês chamado Adam Smith, que escreveu um livro revolucionário para a economia, A Riqueza das Nações. Aqui ele também defendeu que o Estado não deve intervir na economia. Ó, o nome, liberalismo econômico. A economia deve ser livre, liberdade para a economia. O Estado não deve intervir na economia. E ele justificou o porquê. Então, ele foi além dos fisiocratas. Adam Smith, no seu livro, na sua obra, Riqueza das Nações, disse que a economia tem a capacidade de se autorregular. Ela se regula sozinha. Que existe uma mão invisível que controla o mercado. Ixi, professor. Atividade paranormal? Mão invisível? Não, gente. A mão invisível aí é uma metáfora. Que mão invisível seria essa? Por exemplo, o princípio da oferta e da procura. Vocês conhecem isso aqui? Vale até os dias de hoje. Se você tem um determinado produto que está sobrando no mercado, tem demais, o que acontece com o seu preço? Cai. Agora, se é o contrário, se esse produto está faltando e todo mundo quer ele, o preço sobe. Ou seja, é inversamente proporcional, né? Oferta e procura. Se a oferta é demais, o preço baixa. Se a oferta é de menos, o preço sobe. Inversamente proporcional. Precisa do Estado criar uma lei para determinar isso? Não. É um princípio natural da economia. Por isso que ele usou a expressão mão invisível. Na visão de Adam Smith, então, assim como os fisiocratas também diziam, o Estado não deve intervir na economia. A economia tem que ser livre. Ó, liberalismo econômico, liberdade na economia. Porque a economia tem a capacidade de se autorregular. Ela se regula sozinha, através, por exemplo, do princípio da oferta e procura. E o mercado tem que ser livre, defendeu a ideia do livre mercado. Agora, o ponto em que o Adam Smith mais se diferenciou dos fisiocratas, porque até agora ele só concordou, né? Nós vimos que na escola anterior, para os fisiocratas, a terra seria a principal fonte de riqueza. Na escola liberal, o trabalho é a principal fonte de riqueza. Com isso, o trabalho passa a ser visto como algo positivo, o que é essencial para o desenvolvimento do capitalismo. Transformar o trabalho em um valor, uma coisa positiva, um valor positivo. E Adam Smith justificou por quê. Ele usou um exemplo no seu livro, escrito lá no final do século XVIII, que ainda é atual. Olha o exemplo que ele deu. Vamos ver se vocês concordam com esse exemplo. Quero participação, hein? Vou fazer uma pergunta simples. O que vale mais no mercado? O que vale mais? Uma garrafa d'água ou um relógio? Não interessa qual seja o relógio, pode ser um relógio do camelô. O que vale mais? Uma garrafa d'água ou um relógio? Obrigado pela participação. Um relógio. Inclusive, pode ser relógio do camelô. Né? Você pagar pelo menos R$10 no relógio do camelô. Uma garrafinha d'água aí, você paga o quê? R$1, R$2. Agora, o que é mais importante para a sobrevivência humana, para a vida humana?
O relógio ou a água? Me diz aí. Claro que é a água, né? Todo mundo pode viver sem relógio, mas sem água ninguém vive. O que que explica isso? Se a água é mais importante para a vida humana, por que que o relógio custa mais? Adam Smith justificou no seu livro A Riqueza das Nações da seguinte maneira: na confecção do relógio, e naquela época nem existia relógio de pulso, era relógio de bolso. Na confecção do relógio existe trabalho especializado para você montar a engrenagem no relógio. Demanda muito tempo. E é isso que agrega valor àquela mercadoria. A garrafa d'água não. Qualquer um vai lá na fonte lá, põe a água na garrafa e acabou. Não precisa de trabalho especializado para isso. Então é o trabalho especializado, o tempo destinado à fabricação do relógio que agrega no seu valor. E olha que o cara escreveu isso no século XVIII, né? Finalzinho do século XVIII, tem mais de 200 anos. E, de certa forma, esse exemplo ainda é atual. Vou dar outro exemplo. Esse não está no livro do Adam Smith, na Riqueza das Nações, mas que é bem didático também. Quanto vale uma árvore lá no meio da floresta amazônica para o mercado capitalista? O valor dela em reais. Quanto vale? Muito bem, Ana, não vale nada, zero. Ela está no meio da floresta, não vale nada. Agora, alguém foi lá, derrubou essa árvore, cortou ela ali com a motosserra, botou num caminhão e levou para a cidade. Ela vale alguma coisa? Pela sua madeira? Agora vale, né? Alguém pegou essa tora de madeira e limpou ela. Tirou os galhos retorcidos, deixou ela, sabe aquelas toras retinhas, lisinhas? Deixou a tora bonitinha, tora de madeira. Vale mais? Claro que vale. Alguém pegou essa tora de madeira e cortou em pedaços iguais. Lascas de madeira iguais. Vale mais? Vale. Alguém pegou esses pedaços de madeira cortados e resolveu polir e vernizar eles. Agora a madeira cortada, polida e vernizada. Vai valer mais? Vai. E alguém pegou esses pedaços de madeira cortados, polidos, vernizados e fabricou um móvel. Sei lá, fez uma mesa, cadeira, um guarda-roupa. Vai valer mais? Vai. O que que foi agregando valor a essa mesma matéria-prima? O que que foi diferenciando aí o valor dela? De X para 2X, para 3X, para 4X? O trabalho. O trabalho de cortar a árvore, o trabalho de transportar, o trabalho de cortar, o trabalho de polir, o trabalho de vernizar, o trabalho de fabricar o móvel. Então, o trabalho é a principal fonte de riqueza. O liberalismo econômico, que é totalmente contra o mercantilismo, ele vai ser abraçado, adotado pela burguesia como a sua grande filosofia econômica. Beleza? Exatamente, Ana. Na mão de obra específica foi agregando valor à mercadoria. E eu repito, enxergar o trabalho como um valor positivo é algo essencial para a consolidação do capitalismo. É diferente da sociedade lá do antigo regime. Eu dou até um exemplo bem assim inusitado, em sala de aula, para vocês entenderem isso. Sociedade do antigo regime. Clero, nobreza, burguesia, povo, aquela sociedade lá de privilégios. O trabalho era visto como um valor positivo ou negativo no antigo regime? Lá no antigo regime. Bora? Responde. No antigo regime, repita a pergunta, o trabalho era um valor positivo ou negativo? Negativo, muito bem, Ananda. Quer que eu te prove? Na sociedade do antigo regime, a pessoa enchia a boca para falar assim, ó, na minha família, ninguém trabalha há 4 gerações. Isso era uma coisa assim, digamos, era um símbolo de status. Era algo que era digno de elogios. A pessoa virava, enchia a boca e falava, ó, na minha família, ninguém trabalha há 4 gerações. Sabe por quê? Porque se uma pessoa dissesse isso, significava que ela era nobre. Nobres não trabalhavam. Entendeu?
Não trabalhar era uma coisa digna. Significava que você era da alta sociedade, que você tinha sangue azul. Ninguém trabalha na minha família há 4 gerações. Nós temos servos que fazem isso por nós. Só que isso não é compatível com o capitalismo. Para o capitalismo se desenvolver, o trabalho ele tem que ser bem visto, ele tem que ser visto como um valor positivo. E o liberalismo econômico foi importante nesse sentido. Olha a mudança de mentalidade. Vamos do antigo regime para a sociedade atual. Nós vivemos um mundo capitalista. Hoje, o trabalho é uma coisa positiva, é um valor positivo? O que vocês acham? Vou dar um exemplo aqui. Vou usar a minha secretária, né? Não, a secretária toda vez eu uso ela, né? A Jordana. A Jordana estava respondendo aí. A Jordana, ela vai apresentar, é só um exemplo, a Jordana, um pretendente para a mãe dela. Pode ser, Jordana? Posso usar você como exemplo? Conversa aí comigo. Beleza. Aí o nome desse pretendente dela vai ser Vande Creidson. Nome muito bonito, na minha opinião. A Jordana, ela chega a mãe dela assim, eu queria te apresentar, né, um rapaz e tudo. O nome dele é muito bonito, Vande Creidson. Gente, me responde aí, qual que é a primeira coisa que a mãe vai querer saber desse rapaz? Primeira coisa. Exatamente. Isso mesmo, Jordana. A mãe, isso, Ananda. A mãe não quer saber se ele é gordo, magro, se ele é alto, baixo, se ele é branco, negro, amarelo, vermelho. A mãe não quer saber disso, não. A mãe quer saber o que ele faz. Ah, Vande Creidson, o que ele faz? Ele estuda, ele trabalha? Ele tem atividade na vida? Aí a Jordana, nesse exemplo fictício, tá, Jordana? Por favor, só uma brincadeira. A Jordana fala, a mãe dela pergunta: e aí, minha filha, o que o Vande Creidson faz? Ele estuda? A Jordana responde: não. Então ele trabalha. A Jordana responde: não, também não. O que ele faz? Não, ele tá de bobeira aí. Gente, a mãe da Jordana vai aprovar essa relação? O que vocês acham desse namoro? Conversa comigo. Por quê? Por que vocês acham que não? Porque na nossa sociedade capitalista o trabalho é um valor positivo. Entendeu? A pessoa que não tem nenhuma atividade, ela é mal vista pela sociedade. Não interessa se seja homem, mulher, hétero, homo, não interessa. Ela tem que ter uma atividade, uma profissão, tem que trabalhar de alguma forma. Sacou? Ela tá ouvindo aí o exemplo? Tá certo, Jordana. E eu acho que não seria só sua mãe, eu acho que seriam todas, tá? Por quê? Isso vale para os meninos também, viu? As mães dos meninos, né? Se for apresentar uma pretendente, ela vai perguntar, o que ela faz? Na nossa sociedade, o trabalho é um valor positivo. E isso faz parte do mundo capitalista e começou a ser construído pelo liberalismo econômico. Entenderam? Beleza? Bom, exemplos à parte, vamos prosseguir. O Samuel falou que eu peguei aula com o Hércules para citar nomes. Vocês gostaram, né, do Vande Creidson? Coloca no seu filho. Quando vocês tiverem filho, coloca esse nome. Vande Creidson. Galerinha, vai haver, no final do século XVIII na Europa, uma prática conhecida como despotismo esclarecido. Nossa, professor, aí você falou um nome esquisito demais. Olha que nome mais estranho. Despotismo esclarecido. O significado é simples. Despotismo vem de déspota. E o que é um déspota? É um governante autoritário. Repito, despotismo vem de déspota. Vou até enfatizar. Déspota. O que é um déspota? É um governante autoritário. Esclarecido, ó, esclarecido. Nesse contexto, lembra ideias iluministas. Então, vamos misturar as duas coisas? Déspota, governante autoritário. Nesse contexto, um governante absolutista. Esclarecido, lembra ideias iluministas. Então, nós chegamos ao conceito. Está aqui destacado de verde. O que foi o despotismo esclarecido? Foram governantes absolutistas, reis e rainhas, que adotaram alguns princípios iluministas em suas administrações. Aí o aluno vai pensar, peraí, professor, você ensinou para a gente que o iluminismo era contra o absolutismo. Que as ideias iluministas criticavam o sistema absolutista. Agora você vem e me fala no último tópico da matéria
que alguns governantes absolutistas adotaram algumas ideias iluministas. Como assim? Para quê? A resposta na sequência. Com a intenção, com o intuito de racionalizar as suas administrações para se preservarem no poder, evitando revoltas. Gente, alguns governantes absolutistas mais inteligentes perceberam que o iluminismo iria mudar o mundo ocidental. O iluminismo ia mudar o mundo ocidental, certo? E essa mudança era irreversível. O iluminismo ia abrir a mente das pessoas. Então, o que alguns governantes absolutistas fizeram? Ao invés de perseguir os filósofos iluministas, não. Eles adotaram algumas ideias iluministas para tornar os seus governos mais racionais, mais humanos, e com isso eles se preservaram no poder, evitarem revoltas e até revoluções. Professor, vai dar certo? Vai. Aonde houve o despotismo esclarecido, o absolutismo durou mais tempo, se preservou por mais tempo no poder. E o contrário também. Aonde não houve despotismo esclarecido, o pau vai quebrar. Teremos revoltas e até revoluções. Coloquei aqui os principais exemplos de déspotas esclarecidos da Europa. Não precisa decorar esses nomes não, tá? Só para vocês conhecerem mesmo. A então czarina da Rússia, a Catarina II. Czarina significa imperatriz, tá? Frederico II da Prússia, que é basicamente a atual Alemanha, para quem não sabe. O rei José II da Áustria. Em Portugal, teremos Marquês de Pombal. Professor, Marquês de Pombal era o rei? Não, ele era o principal ministro do rei Dom José I. Ele também era um déspota esclarecido. E na Espanha, o ministro Conde de Alanda, principal ministro do rei Carlos III. Nesses países onde houve despotismo esclarecido, na Rússia, na Prússia, na Áustria, Portugal e Espanha, o absolutismo durou mais tempo. Por adotarem algumas ideias iluministas, esses governantes evitaram revoltas, evitaram revoluções e se preservaram por mais tempo no poder. Tá, professor, mas o que eles fizeram na prática? Primeiro eu vou colocar a imagem aqui deles, tá? Só para vocês conhecerem. Aqui está o Frederico II da Prússia. Aqui a imperatriz, a czarina Catarina II da Rússia, o José II da Áustria e o Marquês de Pombal de Portugal. Déspotas esclarecidos ou soberanos esclarecidos. Reis e rainhas, né? Que realizavam reformas de cunho iluminista para preservar as monarquias absolutistas. Esse é o conceito de despotismo esclarecido. E o que eles fizeram na prática? Decretaram o fim da tortura de prisioneiros, concederam liberdade religiosa, pararam de perseguir grupos religiosos, diminuíram privilégios. Preste atenção, eles não acabaram com privilégios do clero da nobreza, não. Não está escrito aqui que eles extinguiram, está escrito que eles diminuíram privilégios. Olha uma coisa que o povo gostou. Acho que qualquer povo vai gostar disso, de qualquer país, de qualquer período histórico. Redução de impostos. Quando o governo anuncia redução de impostos, isso agrada a população. É ou não é verdade? Então, eles vão reduzir impostos e vão até investir em educação. Esses reis e rainhas aqui vão investir na construção de escolas e de universidades. Então, por essas medidas tomadas por esses soberanos, chamados de déspotas esclarecidos, eles vão conseguir evitar revoltas, revoluções e vão ficar mais tempo no poder. Então, só mais uma vez para reforçar, o que foi o despotismo esclarecido? Foram governantes absolutistas que adotaram alguns princípios iluministas, algumas ideias iluministas, com o intuito de racionalizarem suas administrações. Para quê? Para se preservar no poder, evitando revoltas. Tá aqui, ó, a fotinha dos principais. O Frederico II da Prússia, a Catarina II da Rússia, o José II da Áustria e o Marquês de Pombal, que era o principal ministro do rei Dom José I em Portugal. E de novo o conceito, que foram déspotas esclarecidos, reis que realizaram reformas de cunho iluminista para preservarem as monarquias absolutistas. Reformas como essas aqui que eu citei. Ok? Agora eu vou dar um exemplo do contrário. Houve países onde os governantes não quiseram adotar essas reformas.
que estão escritas aqui no slide. Houve países onde o absolutismo continuou muito autoritário. O que vai acontecer nesses países? Vou dar um exemplo. França. Na França, os reis não aderiram a essa prática, a essa estratégia do despotismo esclarecido. Não aderiram. Você está vendo algum nome francês aqui? Ó, vou voltar ao slide. Está vendo escrito França aqui? Não está escrito França. O despotismo esclarecido aconteceu na Rússia, na Prússia, na Áustria, Portugal, Espanha. Na França, não. Na França, os reis continuaram sendo absolutistas com A maiúsculo. Autoritários, opressores. E aí o que vai acontecer? A Ananda, minha assistente, já respondeu aqui no chat. Vai rolar uma revolução lá. E uma revolução que, inclusive, vai cortar a cabeça do rei, que era o Luís XVI na época. A gente vai estudar essa revolução ainda esse ano. Entenderam a ideia? Então, o despotismo esclarecido foi uma estratégia inteligente por parte desses governantes. Eles perceberam, ó, vamos fazer algumas reforminhas, vamos agradar o povo em alguns pontos, para a gente evitar revoltas, evitar revoluções e ficar no poder. Deu certo. Nos países onde não rolou isso, não teve essa prática, o pau quebrou. Sobretudo na França, com a Revolução Francesa, que vai acabar com o absolutismo naquele país e vai cortar a cabeça do rei. Luís XVI será guilhotinado em praça pública, como nós ainda estudaremos. Tranquilo? Gente, até aqui todo mundo conseguindo entender? Me dá um joinha aí, por favor, se você está conseguindo sacar a aula. Dá um joinha para o tio Vitor. Joinha. Beleza. Massa. Bacana. Obrigado. Então vamos terminar esse assunto? Vamos finalizar o iluminismo? Faltam os pontos de análise só. Para a gente terminar. E a partir da próxima aula a gente começa a falar das revoluções. Tá aqui, ó. Primeiro ponto de análise. O iluminismo, ele foi a principal bandeira ideológica das revoluções burguesas. Professor, eu não entendi essa expressão. Bandeira ideológica? Como assim? A base de ideias. O iluminismo vai ser a principal base de ideias para as chamadas revoluções burguesas. Gente, o que é uma revolução? É uma transformação profunda na sociedade. Uma transformação profunda, seja ela política, econômica, social ou até mesmo cultural. É você destruir uma ordem estabelecida para construir outra ordem no lugar. Então, para isso, você precisa de ideias. E quais serão as ideias que vão embasar essas revoluções que a burguesia vai fazer? Justamente as ideias iluministas. Gente, para justificar isso, a burguesia, ela queria, ao longo da Idade Moderna na Europa, basicamente três coisas. Quero a atenção de vocês, hein? A burguesia queria poder político, liberdade econômica e status social. Vou repetir. O que a burguesia queria nessa época? Essa classe formada por comerciantes, banqueiros, a galera do dinheiro. Poder político eles queriam. Liberdade econômica e status social. Mas espera aí. Para a burguesia conseguir isso, ela tinha que destruir o antigo regime. Como é que ela ia ter poder político, sendo que as monarquias eram absolutistas? E em uma monarquia absolutista, como todos aí sabem, o poder político está concentrado nas mãos do rei. Certo? Então, para ter poder político, a burguesia tinha que acabar com as monarquias absolutistas. Para ter liberdade econômica, como a Jordana e a Ananda já responderam, para ter liberdade econômica, a burguesia tinha que acabar com o mercantilismo. Porque no mercantilismo o Estado controlava a economia, não tinha liberdade dos negócios. E para ter status social, a burguesia tinha que acabar com aquele modelo de sociedade chamado de estamental. Porque na sociedade estamental não bastava ter dinheiro para você ter status. Na sociedade estamental, o que contava era o seu sobrenome. Era a classe que você tinha nascido, se você era nobre ou não, se você tinha sangue azul. A burguesia podia até ter dinheiro, mas ela não tinha status, porque ela não tinha origem nobre. Entenderam? Então, para a burguesia conseguir os seus três objetivos, repito, poder político, liberdade econômica e status social, a burguesia tinha que acabar com as monarquias absolutistas, com o mercantilismo e com a sociedade estamental. Resumindo, essas três características são o que nós chamamos de antigo regime.
para a burguesia conseguir o que ela queria, ela tinha que acabar com o antigo regime. E como é que ela vai fazer isso? Através de revoluções. Quando você quer destruir uma ordem e construir outro lugar, você tem que fazer revoluções. Agora eu quero a participação de vocês. Pergunta fácil, hein? Quais serão as duas revoluções mais importantes que a burguesia vai fazer na Europa? As duas revoluções burguesas mais importantes da história. Uma já foi citada aí. Bora, meu povo, conversa comigo. Quais foram as duas revoluções mais importantes que a burguesia fez? Não. A Revolução Russa vai ser a Revolução Socialista, do século XX. Revoluções burguesas. Você falou agora, Ananda. Uma delas foi a Revolução Francesa. E a outra foi começa com I. Muito bem, Amanda, a industrial. Na área econômica, a revolução mais importante que a burguesia vai fazer vai ser a Revolução Industrial. Sabe por quê? Porque vai ser essa Revolução Industrial, que vai começar na Inglaterra, que vai consolidar o capitalismo. E na área política, a revolução mais importante, como eu já disse, foi a francesa, que vai acabar com o absolutismo. Beleza? Então, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa serão as revoluções mais importantes que a burguesia vai fazer na Europa, no sentido de acabar com o antigo regime. Segundo ponto de análise, isso é mais fácil, hein? Por que o movimento iluminista foi mais forte na França? Nós vimos que a maioria dos pensadores iluministas foram franceses, lembra? O Voltaire, o Montesquieu, o Rousseau, os enciclopedistas Diderot e D'Alembert eram franceses. Por que o movimento iluminista foi mais forte na França? Vou usar o princípio da física. Terceira lei de Newton. Vocês conhecem? O princípio da ação e reação. Vou usar um princípio da física na aula de história. Para que serve esse princípio? Professor, para a gente resolver aqueles exercícios de bloquinho, né? O bloco A, o bloco B, um empurrando o outro. Não é só para isso não, gente. O princípio da ação e reação, a terceira lei de Newton, vale para as relações humanas. E estudar a história é estudar as relações humanas. Vamos pensar? A França foi o país que teve o absolutismo mais forte da Europa, mais opressor. Tanto é que o rei considerado mais absolutista de todos os tempos foi um rei francês, o Luís XIV, o rei Sol, que dizia "Lectez, c'est moi". O que significa isso? O Estado sou eu, não é a frase do cara, o Estado sou eu sou o Estado. A França foi o país da Europa que teve o absolutismo mais forte. Então, vai ser nesse país que nós teremos a reação mais forte ao absolutismo. Fala para mim se está acordado. Como é que é o nome dessa reação ao absolutismo que vai acontecer na França? Só prova que você está acordado aí. Que reação que vai ser essa, gente, ao absolutismo? Na França? Fiquei no vácuo. Obrigado. A Revolução Francesa. Exatamente. Então, se na França nós tivemos o absolutismo mais forte, também vai ser nesse país que nós teremos a reação mais forte a esse absolutismo, que vai ser a Revolução Francesa. E essa revolução vai ser totalmente baseada em quais ideias? Adivinha? Adivinha? As ideias iluministas. Então, por isso o iluminismo foi mais forte na França, porque lá tivemos o absolutismo mais forte da Europa. Tá? É o princípio da ação e da reação. E por último, a relação da maçonaria com as ideias iluministas. A maçonaria, gente, é uma instituição que ela nasceu ainda na Idade Média, a partir de construtores de catedrais, de arquitetos, engenheiros e pedreiros que construíam catedrais na Idade Média. As suas origens também estão ligadas à Ordem dos Cavaleiros Templários. E ao longo da Idade Moderna, a maçonaria, a partir do século XVIII, começa a aderir a ideias iluministas. Até hoje, inclusive. Tá? Por isso, por aderir a ideias iluministas, por criticar o absolutismo, o mercantilismo, a sociedade estamental, enfim, por se opor ao antigo regime, a maçonaria começa a ser muito perseguida, inclusive pela Igreja Católica. As ideias iluministas criticavam a Igreja Católica. E a maçonaria começou a aderir às ideias iluministas.
Então a maçonaria vai ser perseguida pela igreja. É aí que começa a surgir aquele mito, que até hoje algumas pessoas acreditam. Ah, que os maçons, eles fazem reuniões escondidas porque eles ficam adorando o demônio lá, o capeta. Você já viu essa conversa? Fiada? Eu já. Aonde surgiu essa história? Nessa época aqui, ó, no século XVIII. A Igreja Católica, ela começa a afirmar que os maçons tinham ligações com o demônio, por isso que faziam reuniões escondidas, mas na verdade a igreja perseguia os maçons porque eles começaram a aderir a ideias iluministas, ideias que criticavam a Igreja Católica. E não faz nenhum sentido dizer que os maçons têm ligação com coisa ruim, sabe por quê? O primeiro princípio para você ser aceito na maçonaria é você acreditar em Deus, que eles chamam de o grande arquiteto do universo. Tá bom? Bom, eu encerro aqui com a frase do Voltaire, uma frase que resume a liberdade de expressão, né? A defesa do princípio da liberdade de expressão. Eu posso não concordar com uma só palavra sua, mas defenderia até a morte o direito de dizê-la. Do filósofo francês iluminista Voltaire. Esse é o princípio básico da liberdade de expressão. Beleza, galera? Dá um joinha se você entendeu aí a explicação. Encerramos mais um assunto, terminamos o iluminismo. E sexta-feira começamos a falar sobre Revolução Industrial. Beleza? Obrigado pela presença, gente. Obrigado pela participação, tá? Um beijo, um abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu, obrigado, Jordana. E não vai namorar o Vante Crédito não, tá? Valeu, Ananda. Se cuida também. Tchau, tchau. Falou, gente. Beijo.